Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro e, claro, vamos dar início agora a um novo conteúdo, né? Claro, é novo em termos de capítulo, mas em termos de conteúdo, é a continuidade do conteúdo que a gente vinha estudando desde o capítulo anterior, né? No capítulo passado e também na aula passada nós trabalhamos sobre a história de Roma, né? Nós trabalhamos as origens de Roma e também vimos inúmeras características acerca da organização social em Roma, tanto, claro, no período monárquico como também no período republicano. Claro, nesse período republicano nós vimos também a figura dos cônsules, né? O papel dos cônsules, os papéis das magistraturas, do Senado e das Assembleias, né? E finalizamos analisando a formação dos chamados triunviratos, né? Esses triunviratos, conforme vimos, era o quê? Um governo republicano na figura de 3 governantes, né? O primeiro triunvirato nós vimos que foi formado no centro desse triunvirato estava o cônsul Júlio César em parceria com Pompeu Magno e Crasso, né? Vimos também que após o fim desse triunvirato, formou-se um novo triunvirato, formado por principalmente Caio Otávio, né, Marco Antônio e outro componente desse triunvirato, né? E vimos também o declínio da República Romana e o início agora de um novo período, conhecido como período imperial da história da sociedade romana, né? A gente viu que Caio Otávio foi o último sobrevivente dos triunviros, né? Dos triunviros que eram os componentes do triunvirato. Então, vimos que esse cara, chamado de Caio Otávio, ele vai agora iniciar uma revolução na história política de Roma, dando início, claro, agora a fase imperial da história de Roma. Então vamos aqui, ó, nosso capítulo 12, que trata sobre o Império Romano e a ascensão do cristianismo, né? Vamos ver como o cristianismo vai predominar na história imperial de Roma, né? Então vamos lá. Inicia-se aqui com essa seguinte frase: todo poder ao imperador. Significa que o imperador ele passa a ser o top, o cara, o todo-poderoso, o cara que manda e desmanda em tudo que ele quiser, né? Porque, claro, o regime republicano ele vai entrar em declínio e vai, claro, degringolar, né? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Nós temos aqui, nesse tópico, né, todo poder ao imperador, nós vimos que o imperador romano ele manteve todas as instituições fundadas na República, né? Significa o quê? Que Caio Otávio, ele buscou, embora sozinho, ele buscou manter todas as conquistas sociais conseguidas no período republicano. Só que essas características, essas conquistas, por si só, elas foram definhando, foram acabando e foram enfraquecendo, chegando muitas delas ao seu fim. Por exemplo, o cargo de cônsul, né? O cônsul, que na República Romana ele era o cargo mais top que existia, né? Era o cargo que estava lá no topo da sociedade, o cara que mandava e desmandava era o cônsul. E o cônsul, no período imperial, ele acaba virando apenas um cargo honorífico, ou seja, era um cargo de reconhecimento, só que não tinha poder algum na sociedade romana, tá certo? Outra coisa é que o Senado, que durante muito tempo possuía um grande poder concentrado em suas mãos, a partir desse momento o Senado já estava com os poderes altamente reduzidos, tá? Então o Senado ele foi reduzido a um simples conselho municipal, ou seja, era um cargo meramente representativo. Ele não tinha mais toda aquela força que ele tinha tanto na República como na monarquia, tá? Então, percebe-se o quê? Que no enfraquecimento desses outros setores, como o de cônsul e o de senador, significa que com o enfraquecimento deles, a força do imperador, ela vai ter cada vez mais em si concentrado o poder, né? Então se liga nesse detalhe aí, tá certo, pessoal? Então vamos analisar a história agora de Roma, pessoal, enquanto império. Portanto, esqueçamos agora um pouco da Roma enquanto uma monarquia e da Roma enquanto uma república, né? Vamos focar ela agora enquanto um império. Pessoal, perdão, eu estou falando um pouco rápido, mas é para a gente dar conta desse capítulo o mais rápido possível, tá certo? Porque o nosso tempo ele é escasso, tá certo? Então bora lá. Olha, vamos focar em Roma agora enquanto um império, a Roma do período imperial.
E essa Roma, enquanto império, ela vai se dividir em duas fases distintas, que é importante que vocês memorizem essas duas fases distintas. Começando, claro, pela Roma do Alto Império e depois pela Roma do Baixo Império. Alto Império é a primeira fase do Império Romano, na qual Roma alcança o seu grande esplendor. Roma alcança a sua hegemonia, alcança o ápice de todas as suas conquistas, tá? E depois o Baixo Império, que é já no fim do Império Romano, também Império Romano do Ocidente, que vamos entender como é que se dá essa divisão, tá bom? Então bora lá. No final do primeiro século antes de Cristo ao século 5 depois de Cristo, ou seja, 600 anos, um período de 600 anos, é o período que vai ser desenvolvido, o período conhecido como Alto Império. Depois o período que, claro, esse período é o período de esplendor de Roma, onde Roma está no auge de suas conquistas territoriais, né? A fase das construções urbanas dentro de Roma estão em seu auge, tá? Então, foca nesse período de Alto Império como o esplendor de Roma, o alto desenvolvimento dessa sociedade, tá bom? Então, o Império alcança no início do século II, por exemplo, a sua maior extensão, né? Uma extensão gigantesca vai alcançar o território de Roma, tá bem? Então, bora lá. Outra fase, que é o Baixo Império, como eu falei, ela vai do século 3 depois de Cristo ao século 5 depois de Cristo, né? É uma fase marcada pelas crises que vão culminar no declínio da sociedade romana, tá certo? Então, bora lá. O cara lá que assumiu o poder em sua pessoa se chamava Caio Otávio, tá? Então, Caio Otávio, ele recebe o título de Augusto, né? Por isso que a gente vai conhecer o imperador romano como Otávio Augusto, ou Otávio Augustus, enfim. O nome dele não era Augusto. Augusto era um título honorífico, que significava o majestoso, o maravilhoso, o filho do divino, o cara que concentrava em si a divindade em pessoa, tá? Ou seja, os romanos acreditavam que a figura do imperador ele era tanto um homem como nele também estava a força dos deuses na figura de um único imperador, tá? Então, Augusto concentra todos esses significados em seu nome, tá certo? Lembrando que quando Caio Otávio, futuro Otávio Augusto, assume o trono romano, ele assume com 36 anos de idade e vai governar por 40 anos, ou seja, ele vai ficar no poder até além dos seus 70 anos de idade, né? Então, percebe-se que a fase otaviana do Império Romano, ela é bastante longa, né? O que é que aconteceu, né? O Otávio Augusto, ele vai promover uma série de reformas no governo romano, né? Uma série de reformas que, dentre elas, claro, né, vai destituir todos os senadores que foram acusados de corrupção. Então, aqueles senadores que tinham sido corruptos e fossem acusados, Otávio Augusto, ó, ia passar o rodo neles, ia tirar eles para fora aí do Senado, tá bom? Ia destituir esses caras aí. Outra coisa é que ele perdoou a dívida dos camponeses com o governo, né? Muitos camponeses, coitados, que muitas vezes tinham alta dívida com o governo e não tinham como pagar essa dívida, Otávio Augusto simplesmente perdoou essas dívidas, tá? Outra coisa é que ele criou também um tribunal para pequenas causas. Pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui. O que é maior? O roubo de uma galinha, ou seja, um ladrão invadiu o território, um sítio vizinho, roubou uma galinha e fugiu. Aí, só que teve outro cara que invadiu o banco e esse banco ele roubou R$1 milhão. Qual que é maior? Qual que é a causa maior? A galinha ou R$1 milhão? R$1 milhão, né? Então, o que é que fez? Otávio Augusto, né, percebeu que, por exemplo, tanto o ladrão que roubava a galinha e o ladrão de banco, os dois eram julgados no mesmo tribunal e isso demandava trabalho. Muitas vezes atrasava o julgamento de uma causa grande como a de R$1 milhão, né? Então ele criou um tribunal de causas pequenas para julgar, por exemplo, esses ladrões que roubavam galinhas. E claro, isso é só para ilustrar, é só um exemplo, mas é só para dizer também que ele criou esse tribunal que julgava as causas pequenas. Tá certo? Outra coisa é que ele distribuiu alimentos e dinheiro para o povo nos momentos que Roma estava em crise. Ou seja, no período de não esplendor, no período de crise, no período de declínio, de derrota, o imperador, ele pegava dinheiro, pegava alimento e dava para as pessoas, né? Para as pessoas não morrerem de fome. Então, pessoal, outra coisa
é que com isso tudo, todas essas ações de Otávio Augusto, ele vai, por exemplo, conter em suas mãos, ele vai conter em suas mãos o apoio popular, né? As pessoas vão apoiar esse imperador e, além disso, o imperador ele vai conter a insatisfação popular desse período. As pessoas vão ser favoráveis agora à figura do imperador, né? Vão ser favoráveis porque ele está ajudando o povo dessa forma, né? Beleza. Então, uma coisa que a gente deve frisar é a questão da expansão do território romano, né? O território romano ele vai alcançar altas proporções gigantescas, magníficas, né? Porque, claro, Roma começa na Península Itálica, mas o seu território vai se expandir, vai pegar territórios da África, da Ásia, da Europa, né? Vai ser uma proporção gigantesca que Roma vai tomar, né? Então, por exemplo, a expansão do território romano vai acontecer justamente por conta dos grandes exércitos, né? Otávio Augusto vai ser um cara que vai investir muito pessoal na formação e na expansão de seus exércitos, né? Ele vai treinar melhor os soldados, ele vai dar melhores equipamentos para esse exército, ele vai aumentar o número de pessoas para carregar, por exemplo, para evitar que os soldados façam esforço para que eles fiquem melhores treinados e tenham melhores resultados no campo de batalha, né? Então, essa é a formação desse exército. Esse exército que é formado em Roma é chamado de Legião Romana. A Legião Romana vai destituir do poder vários líderes que estão no caminho de Roma, e Roma vai dominar vários e vários territórios. Por isso que nós entendemos Roma enquanto um império, tá? Roma vai ser compreendido enquanto império justamente por isso, por conta dessas conquistas. Porque muitas vezes já me perguntaram, professor, qual a diferença entre um reino e um império? Olha, o reino ele está mais ligado a um território pequeno ou grande, mas geralmente um território não tão grande quanto o império, que, por exemplo, ele é governado por um rei, né? Só que o imperador, ele torna-se imperador justamente por conta de suas conquistas, pela sua capacidade de dominar outros povos, tá? Por isso que Roma vai ser o império, por conta dessas grandes conquistas também que vão sendo feitas e principalmente com grande atuação da Legião Romana, tá bom? Então, por exemplo, esse período que durou até o ano 180 depois de Cristo, ele ficou conhecido como Pax Romana, que significa também, traduzindo para o português, conhecido como paz romana. É o período de paz em Roma, o período de esplendor, de desenvolvimento dessa sociedade, na construção de praças, né? Construção de praças, de grandes territórios, enfim. Então, pessoal, vamos ver, por exemplo, outra característica do governo de Otávio Augusto é justamente a ideia de, por exemplo, promover essa paz em Roma através do uso da diplomacia no contato com outros povos, né? E como que se dá essa diplomacia? É justamente uma conversa pacífica. Por exemplo, vamos supor que os romanos, durante muito tempo, eles foram inimigos dos partas, né? Quem eram os partas? Os partas eram aqueles habitantes da Pártia, né? Pártia era um país vizinho, né? Que durante muito tempo entrou em guerra com Roma, né? Inclusive, a gente estudou o quê? Que no primeiro triunvirato romano, um dos triunviros era o quê? Um cara chamado Crasso. E Crasso, durante muito tempo, ele perdeu o prestígio popular dentro de Roma. Então, o que é que Crasso faz? Sem a permissão do Senado, ele resolve invadir a Pártia, né? Ele leva vários e vários soldados romanos e lá ele sofre uma das mais ridículas derrotas que Roma já sofreu em sua história. Tanto é que Crasso e grande parte do exército romano acaba sendo assassinado nessa batalha contra os partas, tá bom? Conta-se, reza a lenda que, ou melhor, reza a lenda não, conta-se a história, né? Mostra a história que Crasso, ele foi morto sendo obrigado a tomar ouro derretido, que era uma das formas mais humilhantes de morrer nesse período, tá bom? Então, pessoal, muitos anos depois, Otávio Augusto, enquanto imperador, ele vai, por exemplo, olhar para o rei dos partas e vai dizer, olha, rei dos partas, então, olha, nós temos velhas rixas, velhas brigas, velhos desentendimentos, mas olha, eu não quero lutar com você, porque se a gente lutar, muitos de vocês vão morrer e muitos de nós aqui vamos morrer também. Portanto, por que não ficamos amiguinhos e resolvemos tudo isso na diplomacia, na conversa, a gente assina um contratozinho aqui, outro ali,
e ficamos em paz. Tudo bom por você? Tudo bem. Então, o que acontece? Otávio Augusto passa a resolver as mais diversas rixas históricas através da diplomacia, tá bom? Então, por exemplo, a partir desse momento também vão ser grandes os avanços na sociedade romana, mas também vão haver inúmeras dificuldades para o desenvolvimento da sociedade romana também. Por exemplo, as cidades, elas passam a crescer, tá? As cidades vão crescer, como é que vão crescer? Vão ser muitas as casas, os mercados, as praças, os templos religiosos, as casas de banho conhecidas como termas, né? Os circos, anfiteatros para as famosas lutas gladiadores, inúmeras dessas construções serão erguidas. Tudo isso para o desenvolvimento e esplendor do povo romano, tá? Outra coisa é a construção de rede de estradas para a passagem das tropas romanas. Ou seja, grande parte dos recursos eram para essas obras públicas, né? Ou seja, Roma conquistou um vasto território, gigantesco, gigantesco e gigantesco. E um pouco mais gigantesco que todos esses três gigantescos que eu falei, né? Ele vai conquistar tanta terra que eles vão ter que destinar grande parte do recurso de Roma para a construção dessas estradas. Isso vai demandar muito recurso, muito dinheiro, o que vai, por exemplo, contribuir para o enfraquecimento da infraestrutura romana, né? Então, por exemplo, a manutenção do exército e também a construção e a conservação dessas estradas vai, por exemplo, enfraquecer Roma, como eu falei, tá? Então, por exemplo, tinham aqui as construções existentes em Roma. Tinha tanto essa aqui, né, essa construção mais simples, como os domos, né? Por exemplo, essa construção aqui é uma construção mais destinada à população mais pobre, ou seja, eram construções de até 6 andares, né, que as pessoas ficavam habitando nessas construções, né? Outra coisa que vale salientar é que essas construções, elas tanto não tinham rede de esgoto, como também não tinham banheiro, não tinha privada. As pessoas faziam um cocôzinho no potinho e depois jogavam na rua. Ou seja, Roma tornou-se uma cidade extremamente suja por conta disso, porque as pessoas não tinham saneamento básico, não tinha rede de esgoto, não tinha água canalizada e por isso os dejeitos, né, o xixi e o cocô, eles eram jogados na rua, né? Então, por exemplo, você poderia muito bem ir passando na rua e do nada ser atingido com uma tuia de excrementos, né? Uma pinicada de excrementos aí na sua cabeça. Então, era mais ou menos assim que acontecia. Só que também tinham os domos, né? Os domos que era essa propriedade onde ficavam o imperador e também grande parte da nobreza romana, né? Então eram grandes casas com o céu aberto, né? Onde entrava boa iluminação, com termas para o banho coletivo lá dentro. Era um luxo puro, entende? Então, pessoal, se vocês querem conhecer, e eu recomendo, já deixei com uma atribuição para vocês fazerem, por exemplo, pegar o leitor de QR Code do celular de vocês e colocar aí uma das páginas de vocês que mostra o design da arquitetura romana nesse período, tá bom? Já fica aí com uma atribuição para vocês. Depois eu quero que me digam na aula o que é que acharam, tá certo? Outra coisa era a questão do lazer no Império Romano, né? Por exemplo, o lazer, ele está muito associado àquela técnica que está desde o período republicano em Roma, né? Que é a técnica de lazer através do pão e circo. Ou seja, os governantes, para afastar as pessoas de grandes revoltas populares, oferecia-lhes pão, comida, bebida, uma cachaçinha para tomar e para se divertirem lá no Coliseu e no Circo Máximo Romano, e davam-lhe atrações lá no Coliseu. Atrações que eram o quê? Os grandes espetáculos, as lutas de gladiadores, as peças teatrais, as pessoas gladiadores lutando contra animais selvagens, né? Tudo isso aí fazia parte dos grandes espetáculos romanos, né? Então, por isso, os espetáculos em Roma eram gigantescos, né? Outra coisa, o lazer, muitas vezes ele estava empregado, pessoal, estava muito ligado à questão como é que eu posso dizer? Da comemoração por vitórias em grandes batalhas. Aqui, por exemplo, nessa imagem, podemos ver o imperador chegando com todo o seu exército, né? Aqui na carruagem. Os imperadores entravam pelos grandes portões dos palácios, cercados com grandes soldados, passavam desfilando
nas passarelas, trazendo os escravizados que capturaram na guerra. Esses eventos eram conhecidos como triunfos. É a festa do triunfo romano, entende? Tá tudo isso aí conectado, né? Outra coisa eram as termas, né? Essa terma aqui, ela tá lá na Inglaterra, em Bath, tá? Em Bath. É uma região lá da Inglaterra, onde os romanos construíram essa terma, né? Que representa muito bem como aconteciam os banhos em Roma, né? As termas eram grandes, pode-se dizer, piscinas dentro de casa, tanto dentro como fora de casa, do palácio, né? Que eram casas de banho onde as pessoas se reuniam para tomar um banho coletivo, né? As pessoas, o imperador ia lá, tirava sua roupinha, tomava um banho, tá? Banho quente como um banho frio e tal, chamava as pessoas para tomar um banho junto com ele e ficava a galera relaxando nas termas, eram chamados banhos termais, tá bom? Então, é por aí. Então, pessoal, Roma, ela vai se desenvolver, claro, ao redor do chamado Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo vai ser justamente o caminho para Roma conquistar as várias e várias nações que elas conquistaram, né? Por exemplo, a gente vê aqui, ó, uma região que está mais ou menos no norte da África, que vai até a própria Europa. Os romanos vão chegar até a Península Ibérica e vão dominar um lugar onde hoje é Portugal e Espanha, por exemplo, tá? Então, você vê a proporção que Roma tomou, né? Então, por exemplo, o Mar Mediterrâneo vai ser um grande lugar de desenvolvimento da cultura africana, né? Principalmente após as chamadas guerras púnicas, que são aquelas guerras que nós estudamos, que são as guerras entre os cartagineses, a sociedade de Cartago, contra os romanos, que serão 3 guerras. Lembrem dessas guerras púnicas, jamais esqueçam, beleza? Então, vamos lá, que aqui está o desenvolvimento territorial do Mar Mediterrâneo. Tem até um ditado que diz que o Mar Mediterrâneo é um lago romano, justamente porque todo o território da expansão romana vai cercar todo o Mar Mediterrâneo, ou seja, é um mar, mas chega a ser comparado a um lago de tão grande que vai ser o território romano no esplendor de seu desenvolvimento, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós vemos uma imagem que retrata muito bem o início dos romanos no período imperial, a reação deles frente ao cristianismo, porque o cristianismo era extremamente proibido no Império Romano, porque lembrem, os romanos, eles tinham uma influência grega e eles eram politeístas, eles adoravam os mesmos deuses que os gregos, só que eles tinham outros nomes na sociedade romana, mas eram os mesmos deuses, tá? Então eles eram politeístas, portanto, eles eram contrários, por exemplo, à religião cristã. E eles, claro, alcançaram em seus domínios territoriais, territórios onde parte das pessoas eram cristãs, né? E no início isso não era permitido, né? E os cristãos não queriam ser escravizados, eram resistentes à escravidão pelos romanos, tá? Então muitos foram capturados, muitos foram assassinados, muitos serviram de brinquedo para os espetáculos romanos no Coliseu. Aqui nós vemos, por exemplo, um grupo de cristãos que foram capturados pelos romanos dentro do Coliseu, fazendo uma oração antes de serem devorados pelos leões. E a galera aqui, todo mundo assistindo, torcendo pelos leões. Tá vendo? Que crueldade. Então isso era, claro, aí o início do cristianismo em Roma, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, quando é no século IV a.C., um imperador chamado Constantino assinou no ano de 313 o chamado Edito de Milão, né? Milão é uma sociedade de onde? Lá da Itália, tá? Então o Edito de Milão, ele assinava um exemplo de tolerância aos cristãos, tá? O imperador Constantino, né? Constantino, ele vai assinar esse Edito de Milão que permite que os cristãos cultuem ao seu Deus, tá certo? E no ano de 380, ou seja, menos de 100 anos depois, o imperador Teodósio, que é o imperador que vem depois de Constantino, ele vai declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E claro, depois que ele declara a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, outras religiões passam a ser proibidas de serem cultuadas, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, quando a gente fala do Baixo Império, porque lembra que eu falei lá no início, né, que tem o Alto Império, fase do esplendor de Roma, e o Baixo Império, que já é a fase de decadência
deste império, tá certo? Então vamos lá. O Baixo Império ele marca um tempo de fortes crises na história da sociedade romana. Por exemplo, a maior extensão do Império Romano vai ser no governo de um imperador chamado Trajano, né? No início do século II a.C. Trajano, ele comandando a legião romana, eles vão subjugar várias sociedades e o esplendor de Roma nas conquistas territoriais vai acontecer no governo de Trajano. Ou seja, são 6,5 milhões de quilômetros quadrados os domínios da Península Ibérica, ou seja, só lá onde está Portugal e Espanha, o domínio romano é de 6,5 milhões de quilômetros quadrados dominados, tá? E claro, pessoal, para dominar tantos lugares, precisa de quê? Dinheiro para manter todos esses gastos, né? E Roma, claro, vai entrar numa fase de decadência justamente por isso, que essas colônias precisavam de muito dinheiro para serem mantidas. É o que vai gerar uma série de problemas internos e externos. Por exemplo, no século III depois de Cristo, muitas perseguições vão ter aos imperadores. Porque lembra que eu falei que os senadores eles perderam grande parte dos seus poderes? Então muitos dos senadores vão perseguir os imperadores e muitos imperadores vão ser assassinados, vão ser perseguidos. Tanto é que de 26 senadores, apenas um morreu de morte natural e os outros 25 foram assassinados. Está vendo a crueldade, a politicagem que existia nesse dia? Então, o que é que vai acontecer? Pessoal, aqui está o sinalzinho de interrogação, mas aqui na verdade seria o quê? Seria uma setinha apontando uma coisa que vai gerando a outra. Então vamos lá. O esqueminha aqui, ó. Menos expansão, ou seja, como é que eu posso dizer? Se Roma estava com pouco dinheiro para manter as colônias, vai ter o quê? Menos expansão. Se eles não se expandem e não guerreiam, eles vão capturar menos escravos, ou seja, vão ter menos escravizados para trabalhar para eles. Se tem menos escravizados, tem menos produção agrícola. Se tem queda na produção agrícola, tem queda na economia. Ou seja, eles param de lucrar muito. Se tem queda na economia, tem um arrendamento de terras para colonos, né? Ou seja, quanto menos escravizados existirem em Roma, mais vai ter terra desocupada. É aí que eles vão arrendar, ou seja, as pessoas vão pagar para cultivarem as terras do império, tá bom? Então vamos lá, arrendamento de terra para colono. Então, se tem muita terra desocupada, as pessoas vão olhar para aquela terra e vão querer produzir nela. Então as pessoas vão sair da cidade para ir para o campo e vai gerar um êxodo urbano. Isso vai gerar o quê? Um enfraquecimento do comércio, porque se tem pouca gente na cidade e vai para o campo, o comércio da cidade vai enfraquecer porque vai ter menos gente para comprar, tá? E o enfraquecimento do comércio vai fazer o quê? Fazer com que o governo imperial arrecade impostos, tá? Então vamos lá, pessoal. Uma das alternativas aqui para a gente encerrar nossa aula, uma das alternativas encontradas no Império Romano foi justamente por conta desse enfraquecimento, por conta dessa grande extensão territorial e falta de recursos para manter. É o que vai acontecer o quê? Uma divisão em todo o Império Romano, tá? Toda uma divisão, ou seja, isso aqui é todo o Império Romano, só que ele vai ser dividido. Ele vai ser dividido e isso não vai dar certo. Por quê? Ó? Ele vai ser dividido em dois: Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, tá certo? Oriente e Ocidente, beleza. O que é que vai acontecer? O poder econômico vai estar tão fraco, mas tão fraco, que o governo, ele vai ser o quê? Ele vai ser dividido e uma das capitais, a do Império Romano do Ocidente, vai ser a capital de Milão. E aqui, ó, por exemplo, na cidade de Constantinopla, vai ser a segunda capital do Império. Ou seja, Milão, a capital do Império Romano do Ocidente, Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Por quê? Milão, porque já estava lá, estava melhor situado. E aqui, por exemplo, vai ser no governo do Imperador Constantino, tá? Por exemplo, aqui, ó, em Constantinopla, que é uma faixa de terra, que é um estreito bem pequeno, tinha uma cidade chamada de Bizâncio, tá?
Ou seja, Constantinopla é a antiga Bizâncio. Por ela ser dominada pelo imperador Constantino, ela vai deixar de ser Bizâncio para ser Constantinopla, em homenagem ao imperador, tá bom? E com o tempo, esse Império Romano do Ocidente ele vai enfraquecer, porque os romanos vão entrar em guerra, por exemplo, contra os povos bárbaros, tá? E lembrando, quem eram os povos bárbaros? Os romanos chamavam de bárbaros aqueles povos que não falavam a língua latina. Então, quem não falava a língua latina, podia ser quem fosse. Era considerado bárbaro pelos romanos, tá certo? Então, tinha os dórios, enfim, tinha os dórios, tinha os godos, eram muitos povos, muitos povos que faziam parte dos povos bárbaros, que faziam parte do território europeu, tá certo? Então, Roma vai ser dominada pelos hunos, tá? Roma vai chegar num período em que o Império Romano do Ocidente vai ser dominado pelo um povo conhecido como hunos, que era um desses povos que faziam parte do povo bárbaro, tá certo? Então Roma vai ser dominada, o Império Romano do Ocidente vai ser desanexado do território romano e vai ficar, claro, o Império Romano do Oriente, tá? O Império Romano do Oriente vai ainda se desenvolver, vai continuar com seu esplendor, vai alcançar alto desenvolvimento, só que o Império Romano do Ocidente, ou seja, aquela parte de lá onde tinha Milão como sua capital, vai ser degringolado, tá bom? Sendo que Roma vai ser dominada, beleza? E o outro império do Oriente vai continuar como grande capital, né? É aí que vai formar depois, pessoal, o chamado Império Bizantino, tá? Que é um império que vai ser do lado de Constantinopla, tá? Sendo que o outro lado, né? O lado onde tinha capital como Milão, vai ser desanexado de Roma. E aí que vão se formar vários países, como a Itália, como a França, como a Bélgica, enfim. Vários países vão surgir aí a partir da desanexação, da queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? Então aqui a gente tem por aqui, ó, como exemplo, um guerreiro huno. E esse guerreiro huno, ele vem aí para mostrar o povo vencedor que acabou com Roma em suas batalhas, tá? Então, o povo huno é o povo responsável pela queda do Império Romano do Ocidente. Pessoal, se liga no seguinte, eu digo a vocês, vão fazendo resumos, façam anotações, resolvam as questões, todas as questões do capítulo, porque, claro, a aula não substitui a tua anotação. Então, ó, fiquem bem, até a próxima, a gente se vê. Tchau!